O corpo de Seiya não está aqui. O quê? Marin, a ordem que você recebeu era para liquidar com ele. Marin, você nos disse que havia acabado com ele. Eu acho que o Pégaso acabou com Mist. Moses, o Cavaleiro de Prata de Baleia, faz parte do primeiro grupo de Cavaleiros de Prata enviados ao Japão para matar os Cavaleiros de Bronze. Famoso por sua força física, ele trabalhou em conjunto com Asterion antes de ser derrotado e morto por Seiya. No mangá original, com Marin, Mist, Asterion e Babel, Moses constitui um grupo de Cavaleiros de Prata encarregados pelo Grande Mestre de punir os Cavaleiros de Bronze por terem infringido as regras da Ordem ao lutar por interesses pessoais, durante as Guerras Galáxias e depois contra os Cavaleiros Negros. Mist causa um terremoto no Monte Fuji para eliminar seus alvos rapidamente, mas Mu usa seus poderes de teletransporte para salvar os Cavaleiros de Bronze. Seguindo as instruções de Marin, Moses intercepta e mata um cavaleiro que ele pensa ser Shiryu. É na realidade o falecido Dragão Negro, trocado por sua contraparte de bronze através de uma ilusão de Mu. Assim que suas vítimas são enterradas, os Cavaleiros de Prata saem de cena, com exceção de Mist, que suspeita que Marin forjou a morte de seu discípulo Seiya. Mist, e depois Babel, que foi em busca de Mist. Demorando a retornar, Marin, Asterion e Moses voltam e descobrem os cadáveres de seus dois companheiros, bem como os dos Cavaleiros Negros. Asterion imediatamente suspeita que Marin tenha desempenhado um papel nesta catástrofe e começa a ler seus pensamentos. Ela, ciente do poder de Asterion, decide não perder tempo e ataca Moses usando ilusões para enganar os sentidos do Cavaleiro de Baleia. No entanto, este último, auxiliado pelos talentos psíquicos de Asterion, evita suas fintas e a nocauteia com seu golpe. Moses quer acabar com ela, mas Asterion interrompe porque quer usá-la como isca para atrair Seiya. Asterion sabe que Marin é japonesa, veio para a Grécia com o objetivo de encontrar seu irmão e por isso assume que este seria Seiya. Os dois Cavaleiros de Prata amarram Marin de cabeça para baixo na cruz que serviu para adornar o falso túmulo do Cavaleiro de Pégaso, e a prendem no mar, à mercê da maré alta. Sentindo o perigo enfrentado por sua mestra, Seiya chega rapidamente conforme planejado. Colocado em dificuldades por Moses, o Cavaleiro de Bronze se recompõe inesperadamente ao saber por seu adversário que Marin é sua irmã. Ele então escapa das garras do golpe de Moses graças às asas de Pégasus e derrota o Cavaleiro de Prata com seu meteoro de Pégasus. Na série animada, a progressão desta passagem é relativamente semelhante à do mangá sobre o Cavaleiro de Baleia, com algumas diferenças. Moses só aparece quando o cadáver de Mist é descoberto. Ele, portanto, não interage nem com este último, nem com Babel, cuja introdução na história foi deslocada do mangá, nem com Mu, que foi completamente ausente da adaptação animada deste arco. Como os respectivos arcos dos Cavaleiros Negros e dos Cavaleiros de Prata não se sucedem diretamente na série de TV, não há subterfúgio de substituição corporal entre os Cavaleiros de Bronze e os Cavaleiros Negros. Moses, portanto, não executa o Dragão Negro. Na saga de Hades, ao contrário do mangá, Moses é um dos Cavaleiros ressuscitados por Hades. Como todos os seus companheiros, ele joga um jogo duplo e de fato permaneceu leal a Atena. Com seus companheiros Mist e Babel, ele viaja para a Sibéria Oriental para enfrentar Yoga de Cisne, que rapidamente derrota o trio. Na adaptação Cavaleiros do Zodíaco 3D, esta passagem é geralmente semelhante ao mangá original sobre Moses, com algumas diferenças. Ele não conhece Mu nem Kiki, que observam os acontecimentos à distância. Ele não perde a vida durante essas lutas. Durante a Batalha das 12 Casas, Moses mais uma vez ao lado de Asterion, vem ajudar Dante de Cérbero contra Jabu, Ban, Ishi, Geki e Nashi. Ele derrota Ishi facilmente antes de ser derrotado por Geki. Durante a Batalha das 12 Casas, ele recuperou a consciência assim como seus companheiros e os adversários recentes. Depois de ouvir a voz de Saga de Gêmeos ecoar por todo o santuário para revelar que ele era o assassino do verdadeiro Grande Mestre, então todos decidem ir até Saori. Pouco depois, os três Cavaleiros de Prata observam os Cavaleiros de Bronze lutando para evitar que o cetro Nikki caia no chão enquanto Saori está à beira da morte. Eles eventualmente unem seus esforços. No final da batalha, Moses e seus companheiros juram lealdade a Atena e então testemunham o suicídio de Saga na frente dela. Moses é considerado o Cavaleiro de Prata que possui a maior força física depois de Aogeti, e sua técnica especial se assemelha muito ao golpe de Aogeti. Sua armadura também tem um escudo no braço esquerdo, mas Moses não usa. Observação geral. Moses é um Cavaleiro de Prata que representa muito bem o que é pura força física. Ele parece bastante poderoso,
Mas mesmo assim sucumbe a Seiya, cuja força foi amplificada por seus sentimentos. Moses e Asterion formam uma dupla complementar, o primeiro muito focado na força pura, enquanto o segundo recorre à malandragem. Asterion avisa Moses mais de uma vez sobre os ataques que vêm em sua direção. Assim como a maioria dos Cavaleiros de Prata, Moses acaba de ser enviado em uma missão para punir os rebeldes que usaram suas armaduras para ganho pessoal e, portanto, é muito provável que ele realmente acredite que está servindo à vontade de Atena através do Grande Mestre. Referências e mitologia. O nome Moses refere-se ao nome inglês de Moisés. O profeta é fundador da religião judaica, o judaísmo. A cena de sua luta com Seiya à beira-mar e a alegoria da baleia que surge ao dividir as ondas lembram a cena da abertura do Mar Vermelho. De forma mais direta, notemos também que durante o seu aparecimento, o mar atrás dele se divide em dois. Ele nasceu na Nova Zelândia, país onde fica a cidade de Kaikoura, famosa pela indústria baleeira. Na mitologia grega, Cetus era um horrível monstro marinho fêmea, filha de Gaia e Pontus, e que tinha a aparência de uma imensa baleia aliada a características de tubarão, raia-manta e dragão. Ela poderia assumir a forma de apenas uma dessas 4 criaturas ou de todas elas ao mesmo tempo, à vontade. Ela teve muitos filhos com o deus do mar, Forces, e vários deles se tornaram monstros, como Scylla, as sereias, as górgonas e Ladon. Ela representava os perigos do mar e é o monstro que Poseidon enviou para devorar Andrômeda, embora tenha sido derrotada por Perseu, armado com a cabeça de Medusa. O termo cetáceos vem do seu nome. A baleia é uma das 88 constelações oficiais e já era uma das 48 constelações antigas definidas por Ptolomeu em seu Almagesto. Em Seiya, a constelação não é denotada como a designação oficial exige, mas com algo que significa literalmente constelação de baleia branca, enquanto o nome oficial significa apenas constelação de baleia. Podemos ver isso como um desejo de fazer uma homenagem ao romance Moby Dick de Herman Melville. Originalmente, esta constelação próxima de Andrômeda designava o monstro Cetus, e ainda mais antigamente era o monstro Tiamat para os mesopotâmicos, mas é então considerada a baleia que engoliu Jonas na Bíblia. Um pouco como os lobos marinhos, Moses tem um olho faltando e seu corpo coberto de cicatrizes não deixa de lembrar as das orcas que lutam com frequência. A armadura da baleia, na verdade, se parece mais com uma orca, baleia assassina, do que com uma baleia azul. Observações. No mangá, Moses é referido como Moses de baleia, enquanto no anime ele é chamado de Moses de Kaitos, que significa baleia em grego. Nenhuma das versões escolhe a pronúncia oficial japonesa da constelação. Nas versões em inglês das diferentes obras, série de TV original de 1986 e seu remake em CG de 2019, o personagem é renomeado como Maurice. As emissoras americanas provavelmente fizeram essa escolha por questões de politicamente correto. Um personagem que leva o nome de um dos principais profetas dentro dos 3 principais monoteísmos e que também é apresentado como inimigo dos heróis teria, sem dúvida, causado um escândalo em um país tão sensível em questões religiosas quanto os Estados Unidos. Moses é um dos cavaleiros mais altos, medindo mais de 2 metros de altura no mangá, embora no anime ele pareça um pouco mais alto que um cavaleiro normal. No entanto, ele é apenas 5 centímetros mais baixo que Aldebaran. Não podemos negar uma certa semelhança entre Moses e Isaac, que têm um olho só e usam proteções associadas às criaturas marinhas. A maioria dos Cavaleiros de Prata que aparecem posteriormente falam em vingar Mist e os outros, mas Algeti, que é o único cavaleiro fisicamente mais forte que o Cavaleiro de Baleia, fala em vingar Moses, o que fala de um certo respeito mútuo em relação à sua força corporal. No mangá, Asterion e Moses também usam uma capa como a de Mist, mas não a tem na série de TV. Uma ilustração do Jump Gold Selection 1, entretanto, mostra-os com suas capas. As armaduras de baleia no mangá e no anime são semelhantes, exceto que, como acontece com a maioria das armaduras de prata, a versão do anime cobre uma parte maior do corpo, principalmente nas pernas. Podemos, no entanto, notar que a situação é oposta ao nível da pelvis. A parte central da saia que cobre a virilha no mangá é inexistente no anime. No mangá, Moses está sem camisa por baixo da armadura, enquanto no anime usa um macacão azul. Na animação Seiya, a cena em que Moses abre o mar ao meio não existe. É possível que tenha sido censurado para evitar conteúdo religioso ou referências a algum personagem ou acontecimento da Bíblia. Caso semelhante aconteceu durante a saga Poseidon na animação, onde a cena onde o deus Poseidon é apresentado como aquele que causou o dilúvio universal, que é narrado no primeiro livro da Bíblia, na história de Noé, foi omitido. Em Seiya The Lost Canvas, no Gaiden de Aspros, é apresentado Cris, que é o espectro feminino que carrega sobre Pelis de Cetus,
que representa a mesma criatura de Moses, porém na versão Monstro Marinho. Numa das sessões da Cosmo Special, Databook sobre a obra Saint Seiya, na seção Combates, Masami Kurumada, respondendo como Doku, dá sua opinião sobre lutas que nunca ocorreram no mangá ou anime. Um desses combates é entre Moses de baleia contra Geki de urso. Ali é confirmado que Moses se move à velocidade de Mach 3. Para finalizar, Moses fica em nossa classificação como A, que tem como base os Cavaleiros de Prata. Pinta logo tudo aquilo que ele gosta de criar. Gêmeos curioso, tem a sede do saber. Ele é estudioso, gosta muito de aprender.